Olá meninas, tudo bem? Meninas, nesse vídeo de hoje a gente vai fazer cajus, tá? Aqui eu já fiz o fundo para adiantar e algumas folhas. Aqui no fundo eu passei o clareador em volta e usei a cor amarelo ouro, tá? E eu dei uma escurecida nos cantinhos, ó, com um pouquinho de caramelo, tá? Mas bem pouquinho mesmo. Então, aqui nos cantinhos, eu dei uma escurecida com caramelo, tá? E já fiz algumas folhas aqui pra adiantar. E deixei essas duas folhas aqui pra fazer com vocês. Então, eu vou usar o pincel número 6. E vou pegar a cor verde oliva. E vou começar a preencher a minha folha. Essa folha aqui do caju, ela é um pouquinho diferente do que aquela que a gente tá acostumado a fazer, tá bom? Então, olha, eu vou preenchendo com verde oliva aqui nas laterais. E vou acabar de preencher com o verde pistache, tá? Então, eu venho aqui, ó. Termino de preencher com o verde pistache, tá? Agora, eu vou pegar o rústico. Se você não tiver o rústico, pode ser o sépia, tá bom? Vou pegar o rústico e ainda com o pincel número 6, ó, eu vou pegar a tinta aqui no pincel em pé e eu vou puxar a nervura aqui do meio, ó. Eu vou fazer com o mesmo pincel. Puxo a nervura aqui do meio com sépia. E, olha, eu venho puxando dos lados, tá? Com o pincel bem em pé. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar agora um pouquinho do marfim. Pode ser o branco, se você não tiver o marfim, tá? Eu vou utilizar aqui o marfim. Então, eu pego um pouquinho de marfim. E eu vou passar aqui agora, ó, entre as nervurinhas, aqui aonde ficou mais clarinho, tá? É aonde eu vou passar aqui o marfim pra iluminar, tá bom? Não precisa ficar esfregando muito, então, não. E vou fazer aqui, ó, do meio pra ponta, a mesma coisa. Tá? Então, essa folhinha aqui, ela é um pouquinho diferente daquela que a gente tá acostumada, né? E aí, eu gosto de pegar o pincel fininho e passar, ó, uma beiradinha bem aqui do ladinho, ó, com o marfim, tá? Com o pincel bem em pezinho, eu passo esse risquinho aqui do meio, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa outra aqui que tá
tá com a pontinha dobrada. Eu vou fazer a mesma coisa. Pego o verde oliva, começo preenchendo aqui das laterais, ó. Pego mais um pouquinho, vou passar aqui, olha, na borda, tá vendo? Tipo, contornando aqui mesmo, tá bom? Deixo o espacinho branco ali, que é onde eu vou colocar a cor mais clara. Agora, eu termino de preencher com o verde pistache. E passo nesse pedacinho aqui, ó, que eu deixei em branco. Agora, eu vou pegar o rústico, que você pode usar o sépia também, caso você não tenha. Vou puxar a nervura aqui do meio, olha. Tá, ó, com o pincel em pé. Puxo a nervura do meio e já vou puxando, ó, algumas para as laterais. Sempre com o pincel bem em pé. Feito isso, enxago meu pincel. Vou pegar aqui o marfim. E venho passando aqui, ó, nessas, entre meio. Não é em cima de onde eu passei o rústico, tá? É entre meio, ó. No espacinho ali que eu deixei, é aonde eu vou entrar com a minha luz. Se você estiver usando branco, pega pouquinho branco, tá? Vou pegar mais um pouquinho do marfim e vou passar aqui, ó, nessa voltinha. Certo? E dou uma espalhadinha também. Vou pegar o pincel fininho, um pouquinho do marfim, e vou passar aqui, ó, bem do ladinho aqui da nervurinha. Agora, a gente vai passar pro caju já. Então, pra fazer o caju, eu vou fazer um caju verde e o outro vermelho. Pro caju verde, a gente vai usar o amarelo ouro, tá? O verde kiwi, se você não tiver o verde kiwi, pode ser o verde pistache. E o verde oliva, tá bom? E um pouquinho de branco também a gente vai usar. Então, eu pego o amarelo ouro primeiro. E eu vou começar a preencher aqui, ó, no centro. Vou preencher primeiro
nessa parte aqui de cima, olha, preencho no centro, assim, movimento circular. E nessa parte aqui de baixo também, olha. Tá? Em movimento circular. Eu não vou preencher todo ele de amarelo, tá bom? Preenche bem pra não ficar aparecendo a trama do tecido em branco. Agora, eu vou pegar o verde pistache. E eu vou preencher esse restante pistache. Aqui eu tô usando o kiwi, tá? Se você não tiver o kiwi, pode ser o pistache, sim. E eu vou preencher esse restante que falta com o verde, tá? E aqui eu preciso fazer, olha, a união dessas duas cores, tá bom? Eu não posso deixar essa divisão aqui certinho. Vou passar um pouquinho aqui também. E aqui também eu passo um pouco do verde, ó. E aí, eu venho misturando, ó, entrando com uma cor dentro da outra, tá? Quando eu falo entrar com uma cor dentro da outra, é isso que eu quero dizer, tá? Eu tenho que fazer a fusão aqui das cores, ó. Pra não ficar essa linha reta dividindo aqui, tá? Não pode ficar essa linha reta, então eu venho misturando, ó. Venho varrendo essa tinta pra dentro da outra, pra não ficar essa marcação aqui, porque não fica legal, tá bom? Então, eu tenho que sempre fazer isso, aí eu limpo bem meu pincel, tá? Eu tenho que entrar bem com uma tinta dentro da outra. Depois, então, que eu fiz isso, eu vou pegar o verde oliva. Agora, você pode passar pro pincel número 6. Vou pegar o verde oliva. E eu vou passar aqui em volta um pouquinho, ó. E também dou uma entradinha aqui, ó, tá? Limpo o meu pincel. E venho varrendo essa tinta. É uma quantidade mínima, tá? Às vezes, as pessoas ficam com dificuldade de espalhar a tinta, mas é porque pega muito, tá? Então, é uma quantidade muito pequena, tá bom? Agora, eu vou passar aqui, ó, embaixo dessa voltinha, tá bom? Olha, eu passo aqui em volta da voltinha e puxo pra lateral. Tá? Eu não vou passar aqui e puxar lá pra cima, eu vou passar aqui e puxar pra baixo, tá? Para a lateral aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Passo embaixo da voltinha e puxo pra lateral. Vou pegar mais um pouquinho e vou passar desse ladinho aqui, ó. E puxo lá pra dentro, uma quantidade mínima de tinta.
tá bom? Agora, eu vi que ficou um cantinho aqui sem preencher, ó. Vou passar um pouquinho do verde. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco pra mim iluminar o meu caju. Tô passando meu pincel aqui limpo, ó, que eu achei que ficou ainda meio marcado aqui. Então, eu vou passar o pincel limpo aqui, pra dar mais uma suavizada. Agora, eu vou pegar o branco, vou colocar aqui no meio, ó, uma bolinha assim, e eu venho espalhando. Vem crescendo essa bolinha. Colocar mais um pouquinho. E vem crescendo aqui essa bolinha, tá? Pego mais um pouquinho. E espalho, tá? Vou colocando aos pouquinhos pra mim não errar, tá bom? Então, gente, pega de pouquinho, tá? Eu sempre tô falando isso pra vocês. Pega bem de pouquinho que pra você não errar. Claro, se errar e não ficar bom, faz de novo, tá? Errando que se aprende. A gente não consegue perfeição logo de início, tá bom? Então, não tenha medo. Se errar, faz de novo, né? É assim que a gente aprende, errando, tá? Não existe perfeição logo de início, tá bom? Então, ó, pra ser o branco ali, pra mim já tá bom. Eu vou passar mais um pouquinho do branco. Ó, bem pouquinho eu peguei. Vou passar aqui, ó. Nessas duas lateralzinhas aqui. Como se fosse um contorno. Pincel bem em pé. Tá bom? Agora, a gente vai passar pro caju vermelho. Pro caju vermelho, a gente vai utilizar o amarelo ouro, o vermelho escarlate e o vermelho profundo. Eu vou usar, mas se você não tiver o vermelho profundo, você pode usar o púrpura, tá bom? Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que aqui ele tá aparecendo só metade, né? Ele não tá aparecendo inteiro. Então, eu vou passar, ó. E espalho. Vou passar aqui também nessa parte. Sempre espalhando bem, tá bom? Agora, eu vou pegar o vermelho escarlate. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que ficou um pouco sem preencher, ficou meio falhado. Não pode ficar falhado, tá? Tem que sempre preencher bem a trama do tecido. Vou pegar o vermelho escarlate.
E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro. Vou preencher, ó, as áreas que faltam. Com o vermelho escarlate. E venho entrando aqui, ó, um pouquinho dentro do amarelo. Passar um pouquinho aqui. E agora eu tenho que fazer também aqui, tenho que fazer a união aqui das cores, ó, tá vendo? Eu não posso deixar uma divisão certinha entre o amarelo e o vermelho. Tá? Eu tenho que suavizar aqui, onde as tintas se encontram. Tá? Onde as cores se encontram. Agora, eu vou pegar o vermelho profundo, depois que eu já espalhei bem aqui. Eu vou pegar o vermelho profundo. Se você não tiver o vermelho profundo, pode ser o púrpura. Vou pegar um pouquinho e vou passar aqui também, ó, embaixo dessa voltinha e puxar pra lateral. Aqui do outro lado também, embaixo da voltinha e puxo pra lateral. Vou passar um pouquinho aqui em cima, porque ele tá atrás, ó, desse daqui do verde. Então, aqui fica um pouquinho mais escuro essa área aqui, ó. Agora, eu vou pegar o branco novamente. Vou colocar mais um pouquinho de amarelo aqui. Porque hoje tá bem calor aqui, a tinta tá secando rápido. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de amarelo aqui.
pra mim poder colocar o branco. Então, agora eu pego o branco, pego um pouquinho apenas, coloco aqui no meio uma bolinha e venho espalhando em movimento circular. Vem crescendo a minha bolinha. Coloco mais um pouquinho ali no meio. E espalho crescendo a minha bolinha em movimento circular. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Pouquinha coisa, olha. Quase nada, tá vendo? E vou passar aqui na lateral. Como se fosse um contorno mesmo, tá bom? Bem pouquinho, do outro lado aqui a mesma coisa. Vou dar uma espalhadinha aqui. Mas tem que ser bem pouquinho pra ele não ficar rosa, tá? Então, não espalha muito esse branco, é bem pouquinho mesmo. Agora que a gente já fez os cajus, a gente vai fazer as sementes aqui, as castanhas. Então, eu vou preencher com o sépia, tá? As castanhas eu vou preencher de sépia. Preenche aqui bem preenchido, tá? Vou pegar um pouco do preto, vou pegar um pouco do preto agora. E vou passar nas laterais pra dar uma escurecida, tá? Então, eu só limpo meu pincel, não tem necessidade de lavar. Vou pegar aqui um pouquinho do preto e vou passar aqui em volta.
passo em volta e dou uma espalhadinha também. Aí, eu vou pegar um pouquinho do branco. Olha, bem pouquinho branco, tá? E eu vou passar, ó, aqui dentro. E eu vou espalhar, ó, deixando as laterais mais escuras. Pegar mais um pouquinho de branco aqui. Vá sempre pegando o branco de pouquinho, tá? Aí, eu gosto de pegar o pincel fininho com o preto e fazer um contorninho aqui em volta. Pra realçar ali o contorno da castanha, tá bom? A outra castanha é do mesmo jeito. Então, passei aqui o sépia, já passei um pouquinho do preto também. E agora eu vou passar o branco. Então, eu coloco aqui no meio um pouquinho. E espalho. Coloco outro pouquinho aqui no meio também.
Vou pegar um pouquinho do preto e vou fazer aqui a mesma coisa. Agora eu vou pegar um pouco do rústico novamente. E eu vou fazer os galinhos aqui com o pincel filete e o rústico, tá? Então, eu pego um pouco de tinta com o pincel em pé. A tinta tem que estar mole, tá? Não pode estar dura. E com o pincel em pé e a mão firme, eu venho fazendo aqui os galinhos, tá? Procura não entortar muito a cerda do pincel, não deitar demais. Tenta manter a cerda bem em pé sem deitar muito, porque quanto mais você deitar, mais grosso vai sair, tá bom? Então, tenta manter bem em pezinho, o máximo que você conseguir. E esse pincel aqui é treino, tá? Não tem jeito. Lidar com esse pincelzinho aqui é treino, tá, pessoal? Você pode dar uma contornadinha na folha também, se você quiser, tá bom? Então, assim ficou o resultado final da nossa pintura de cajus. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.